Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio do Guia Empreendedor. Lembrando que o guia ele tem uma missão muito legal, que é levar uma linguagem simples, descomplicada para o empreendedor que quer aprender sobre o dia a dia de uma jornada de crescimento, de transformação. Hoje a gente tem um convidado muito legal que chegou da Bahia para falar com a gente. O Raul. Bem-vindo, Raul. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar conhecimento. Como eu disse, eu acho que eu estou num momento muito de trazer esse conhecimento, né, de trazer todo um aprendizado, uma compilação de 13 anos praticamente criando negócios, né, e muito focado nessa etapa inicial do processo, né, na etapa da criação do negócio, na etapa mais voltada às validações, né, que a gente chama, a esse, vamos dizer, tirar o leite da pedra mesmo, aquele ambiente de recursos muito escassos, né, pouco dinheiro. Muitas ideias, pouco dinheiro, às vezes falta de foco, né, porque a ideia sempre vem e a gente quer executar, né, mas muitas das vezes a gente não tem, vamos dizer, braço, capacidade. Então, eu falo que sempre a norma é essa, né? Não é mais atividade, mas menos e voltar ao que realmente importa. Raul, como é que a gente te apresenta aqui? Eu posso falar CEO e fundador da Omint? Eu prefiro só fundador da Omnit. Eu não me vejo tão um executivo. Eu me vejo mais esse empreendedor. Então, eu prefiro me referir, né, quando se referem a mim, a essa coisa do fundador, da pessoa que começa. Legal, gostei. Também prefiro, sabia? Acho que diz muito mais sobre a sua história, sobre as suas premissas de trabalho, do que esses cargos com C na frente. Chefe, né? Mesmo porque, normalmente, as equipes que a gente trabalha são equipes muito reduzidas, capacitadas, lógico, né? São pessoas muito boas, mas poucas pessoas, né? Recursos escassos, poucos recursos. Então, você vai ser o Chief Executive Officer. De você mesmo. De você mesmo, ou de 4 pessoas. Você sabe que me diz muito as pessoas que colocam lá no LinkedIn CEO quando a empresa tem uma pessoa só. E eu sei que tem uma pessoa só. Aí eu falo, esse aí tá preocupado com status. Sim. Fica muito ligado à palavra, né? A coisa do chief, né? Do chefe. E não é bem isso que eu vejo, né? Nesse primeiro momento, a gente tem um ambiente, e sempre que a gente apoia empreendedores, a gente tem um ambiente, de certa forma, de caos, que a gente tem que organizar, né? Que não é muito a tarefa de um executivo, que o próprio nome diz, que é executar, operacionalizar, né? A gente tem que organizar, né? Talvez se fosse um chefe organizador, direcionador daquele momento, né? Eu acho que a tarefa principal nesse momento inicial do empreendedor é essa, né? A de direcionamento daquele negócio. Raul, eu percebi naquela ligação que a gente teve, né, ontem, que você se dedicou a estudar a cabeça do empreendedor. Sim. Muito se fala sobre empreendedorismo, sobre o que fazer, o que não fazer, quais as características, mas você foi para uma linha de maior profundidade mesmo. Sim. Em entender por que essas pessoas são diferentes, né? Me fala um pouquinho o que você percebeu dessas cabeças. Sim. Durante essa jornada, né, e em 2018 eu saí de um negócio que eu já tocava há mais de 5 anos, e no momento que eu tinha mais capital, ou seja, no momento que eu tinha mais clientes, mais capital para evoluir, mais possibilidades, eu me via ali, de certa forma, muito incompreendido, né? E aí por isso eu fiz essa jornada, meio que imersão de aprender e de, me conhecendo e me vendo como empreendedor também, poder entender outros empreendedores e a cabeça deles. Para que as pessoas possam ter uma empatia por esse sentimento, em que você se sente incompreendido? Porque às vezes quem está ouvindo vai falar, cara, eu me sinto da mesma forma. Me conta um pouco assim, o que passava? Você falava, cara, o pessoal não está entendendo o que eu estou falando, não está entendendo para onde eu quero ir. O que era?
muitas das vezes, quando a gente está empreendendo, né, a gente tem que lidar com surpresas, né, Bruna? Ah, Então, né? Vou até pôr aqui essa palavra na nossa nuvem. A gente tem que lidar com surpresas. Inclusive, essa é uma linha de pensamento que depois eu posso falar um pouco, mas a gente vai lidar com surpresas. Ou seja, à medida que a gente busca informações, né, a gente encontra algumas confirmações do que a gente acreditava e em outros momentos a gente encontra não confirmações. E essas não confirmações ou oportunidades são, no fim do dia, surpresas. Então, nessa surpresa, a gente tem que lidar com elas de uma forma a alavancar elas para a gente, né? Esse é um princípio, inclusive, de uma linha de pensamento. Mas, à medida que você lida com essa surpresa, às vezes vem o quê? A mudança, né? E aí, ou seja, mudar muito, né? No caso, a gente mudar bastante, às vezes é algo incompreendido. Você fala, pô, cara, mas isso é muito doido. Para com isso, é loucura, né? Para com isso. Falar que esse menino ali é doido. Toda hora você vem com a ideia diferente, você tá entendendo? E aí, nessa de não me entender por que toda hora eu vinha com uma ideia diferente, eu tentei entender quando faz sentido ter uma ideia diferente e vir com uma ideia diferente, ou quando faz sentido executar, né? Porque essa parte do conhecimento também é importante. Porque é isso. O que funciona, a gente coloca num processo, né? Que até que eu ouvi você falando sobre isso, a gente coloca num processo e desenha e cumpre e executa, e aí tá a cabeça executiva, mas quando não funciona, a gente tem que mudar rápido, é a política lá, né, do R rápido, né? Isso. Enfim, essa questão da mudança sempre foi algo que na minha vida esteve muito junto da minha jornada. E por isso mesmo eu me dediquei e tenho me dedicado a começar negócio, porque é a hora que mais exige mudança, né? É a hora que você tem mais surpresas, né? mais adaptabilidade, e que eu vejo que é uma vertente de pensamento, um modelo mental, vamos dizer assim, que muitas pessoas, muito poucas pessoas estão acostumadas, né? Porque a gente é ensinado a essa política causa e efeito, né? Essa política de manter o trabalho que uma hora vai dar resultado. Mas nem sempre funciona assim. Muitas pessoas também confundem o termo da resiliência, né? Acham que a resiliência é bater naquele ponto, aquele ponto igual, né, o tempo todo. Mas não a questão de você desviar do ponto, mas continuar seguindo andando, né? Mais ou menos isso, assim. Exatamente. Vamos dizer que a resiliência, ela está muito mais conectada ao serviço e ao propósito, ao que você quer entregar, do que aquela teimosia imediata, né? De ficar batendo numa tecla em algo que não está funcionando. Eu acho que aqui a gente tem uma lição legal. A resiliência está ligada muito ao propósito, à missão final que tem que ser cumprida. Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Sabe o que me surgiu aqui de curiosidade? Como é que você era na escola? Na escola, eu sempre fui um aluno, vamos dizer... Pode falar a verdade, hein? Tá, vou falar a verdade, mas... sem modéstias, né? A realidade mesmo, assim, é que eu sempre fui o melhor aluno da sala, né? E estive com outros melhores alunos da sala. Mas eu era muito incompreendido. E eu só não fui expulso da escola algumas vezes porque eu era o melhor aluno da sala, porque senão eu seria expulso. Por quê? Porque é aquela questão, né? De entender tudo muito rápido, então eu não preciso me esforçar, né? Eu não estou na mesma velocidade dos outros, então eu bagunço mesmo o coreto e fico assim, sabe? Então eu me reconheço muito nessa pessoa, que eu acredito que eu só não fui expulso da escola algumas vezes. Você se bancava na nota ali. Porque na nota a gente tava, né, eu e meus amigos, aqui a gente tinha uma turma, que eu sou muito grato por isso, na verdade, a gente tinha uma turma de 4 amigos, que a gente sempre estava disputando quem estava melhor, quem estava mais à frente, era, vamos dizer, uma competição muito saudável entre amigos ali, sabe? Pessoas muito, muito próximas, que se amavam muito, mas que forçavam ao outro, puxavam ao outro, sabe? Entendi. Então, e todos os 4 normalmente tinham essa mesma política, né? Também não foram expulsos porque eram bolsistas. Eu imagino a cara do diretor lá da escola, da diretora, falando, esses meninos querendo pôr pra fora, aí tá lá o 10, 10, né? Exatamente.
E na faculdade era um pouco isso também, mas eu não era o melhor, porque eu tinha E só você tinha fez pessoas muito faculdade boas. de quê, Raul? Eu sou engenheiro mecatrônico. Ah, né? meu Deus! Engenheiro mecatrônico fiz na Unicamp e depois eu fiz um mestrado em engenharia mecatrônica. Essa história é interessante, porque nessa de tentar, Eu tô sem palavras. nessa história de tentar, né, e ter resiliência em cima do propósito, quando eu terminei a faculdade eu falei, eu não vou trabalhar no mercado, não vou trabalhar para os outros, eu vou abrir meu negócio. Meu pai ficou pirado, né? Falou, pô, meu O filho, moleque é um gênio. Não, eu tinha uma proposta da Ambev na época para ser praticamente um programa de trainee que ele tinha na época e tal. E eu pedi demissão e falei: não, pai, eu vou empreender, eu vou começar. Meu pai perguntou: mas o que você vai fazer? Eu falei: pai, não faço a mínima ideia. Eu sei que tem tanta coisa que não faz sentido no mercado, alguma coisa eu vou achar. Ele falou: é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo. Ele falou: então segue em frente que eu te apoio, tamo junto, se você precisar. Beleza. Aí eu comecei. Aí, nessa missão de levantar dinheiro, de ter dinheiro para fazer isso acontecer, na época, por ser engenheiro e ter um cunho muito de produto, da cabeça voltada à técnica, né? Que eu acho que é um grande desafio para quem hoje quer empreender. Né? Muito. Muito. As pessoas sempre pensam no produto primeiro, produto. Não, cara, um negócio ele é feito para resolver o problema de um cliente. Esquece, o produto é só a ferramenta para a gente resolver esse problema. Depois a gente vê qual ferramenta que a gente vai usar. Vamos achar o problema primeiro, né? Mas enfim. E aí eu busquei recurso com a FAPESP, né? E fui tentando buscar recurso com a FAPESP. Eu fui negado uma vez, fui negado 2 vezes, fui negado 3 vezes. E aí na quarta eu falei assim, não, eu vou fazer um mestrado para eu ter um título acadêmico, para eu mostrar que eu sei, eu entendo e consigo executar esse projeto. Então eu fiz um mestrado ali, demorei 2 anos fazendo o mestrado. Terminei o mestrado, consegui o capital para fazer o negócio. Aí levantei o primeiro capital com a FAPESP, depois levantei o segundo, o terceiro, e aí sim a gente conseguiu levantar em torno, sei lá, de 2 milhões e pouco para empreender um sistema, né, de internet das coisas, que abre portas, basicamente é isso, de um sistema de controle de acesso por celular, por smartphone, e que hoje em dia tem 100 mil usuários em torno e funciona bem legal, é super, né? Foi pioneiro na época. Hoje em dia, nessa questão de controle de acesso em nuvem, a gente tem caminhado muito bem, né? Então, Você continua participando dessa empresa? eu sou sócio, né? Eu tenho uma posição minoritária hoje em dia. No começo eu era majoritário, inclusive quando eu viajei, eu vendi parte da minha posição para os meus sócios, né, serem majoritários. E aí, hoje em dia, eu tenho uma posição minoritária e eu apoio mais com coisas estratégicas, né, quando eu posso. E, por exemplo, captações, alguma coisa que a gente venha a fazer e que eles precisem de ajuda. Né? Tá. E como fundador da sua nova empresa, que tem quantos anos? A gente está indo para o 2º ano operacional, Tá. né, mais operacional mesmo. Qual o problema que você visa resolver com ela? Sim, a dor que a gente encontra e que a gente sempre, que é um negócio de conjuntura, né? Era sempre em torno da pergunta: por que tanto negócio falha? Por que a maior parte dos negócios falham, né? Porque É um número bem alto, é né? muito 70, alto. No 90. No Brasil, negócios tradicionais em torno de 75% antes dos 6 anos e startups de 80% a 90%, né, em menos de 2 anos. Então, são números muito altos que, se a gente considerasse, né, que só o que se prega no mercado, de que com esforço, trabalho duro, a gente consegue, né? Então a gente não teria uma taxa tão alta, porque todo mundo trabalha muito. Né? Exatamente. Mas existe, então, essa parte da cabeça, porque é sempre nessas etapas iniciais, né, de direcionar o negócio. Uhum. E aí foi isso que a gente começou a aprender, que a gente não é ensinado sobre essa mentalidade, né? A gente não é ensinado sobre errar na escola, né? Você tem que acertar, você tem que tirar 10. Por Você isso tem que eu ser te o melhor. perguntei como que você era na escola. Exato. Porque a escola ela não abraça a mente empreendedora. Não abraça, nunca abraçou. Nunca abraçou. Né? E mesmo porque esse modelo mental, essa mente empreendedora, sequer é compreendida, né? Na nossa conversa a gente falou um pouco sobre isso. Foi. O empreendedor é um grupo dentro da psicologia muito próximo da psicopatia, né? Da loucura, né? Então, a questão de errar e aprender com o erro e fazer melhor e ir iterando, né?
de novo e melhorando, de novo e melhorando, não é algo que é ensinado. E é basicamente esse o core do processo como a gente trabalha, né? Erramos. Todo mundo vai errar e todo empreendedor iniciante vai errar. O que a gente tem que tomar mais cuidado, e eu acho que é essa a política, o que a gente tem que tomar mais cuidado é de não errar fatalmente, né? De não cometer um erro que vai matar a gente, que vai acabar com tudo. Né? E ir controlando, não o upside, né? Ou seja, não o que eu quero ganhar, mas o que eu posso perder nesse momento, o que eu estou disposto a perder nesse momento. Né? Então, o nosso processo ele é muito baseado nisso, é assim que a gente apoia empreendedores na jornada deles. Então, processualmente, vocês me contam nas etapas, como é que você faz? Você conhece uma empresa, eles te procuram, certo? E falam o que para vocês? Então, a gente tem aprendido bastante com isso, né? Porque o primeiro sintoma que o empreendedor sente quando ele está começando algo é que vai faltar dinheiro, né? Por mais que ele, às vezes, tenha um fôlego e tal. Então, a gente sempre começa o processo por esse sintoma, por essa dor, vamos dizer assim, que é mais latente. Ou seja, falta dinheiro, falta recurso, né? E aí tem alguns motivos pelos quais faltam recursos. O principal deles, na minha visão, é a falta de compreensão do processo. Porque você tem que convencer alguém, né, que seja um cliente, que seja um investidor, a te dar dinheiro. Né? Então, assim que, né, o melhor dinheiro é do cliente, sempre. Mas enquanto a gente não tem o cliente, enquanto a gente vai direcionando a oportunidade, é importante que a gente tenha um colchão. Né? O PayPal... Eu não sei se você sabe disso, mas o PayPal é a empresa do Elon Musk, a primeira empresa dele, né? Sim, a gente recebeu o Peter Thiel aqui no Brasil. Que era sócio dele. Sim. E 2 dos maiores empreendedores da atualidade. Sim. Eles mudaram o PayPal 11 vezes de direção, totalmente. Que foram mudanças muito consistentes de modelo de negócio. Né? Ou seja, se eles não tivessem capital para fazer aquilo, para fazer aquelas mudanças, eles teriam morrido. Né? Eles não teriam andado para frente. Então, a gente bate nessa tecla da falta de recurso, e aí o nosso processo é, onde você está na sua jornada de entendimento desse negócio? Você ainda não entende muito bem, porque a gente tem um processo que a gente vai buscando evidências, né? Então, enquanto você não tem um faturamento, enquanto a sua empresa não está bombando, você tem que ir aumentando o nível de força da evidência que tem, que é isso que a gente chama de validação. Perfeito. Só te interrompendo uma questão. Você não acha, Raul, que às vezes também as pessoas têm uma ideia de começar muito grande, muito perfeitos? Sim, com certeza. Antes da necessidade do capital, você olha ali o projeto e tá... Não, porque tem que ter isso. Exato. Nisso vocês ajudam também? Sim, essa é a visão que a gente chama de produto. Tá. Né? O cara fica ali desenhando, imaginando um produto, fazendo uma projeção lá na frente do que vai ser, né? E esquece do hoje. Porque o futuro é criado agora. O futuro, né? Você não vai ficar prevendo o que vai vir. Né? Então, o nosso objetivo é entender em que momento que ele está, ou seja, se ele tem muitas ideias, o que acontece? Ele ainda não entendeu o princípio básico, que é o quê? Qual o meu modelo e qual a minha hipótese base? Ou seja, a dor que eu quero focar, né? A solução que eu tenho e quem é o meu cliente profundamente. Né? E qual a jornada que ele vai cumprir enquanto ele está sentindo, né, tentando executar uma tarefa, ele sente essa dor. É assim que a gente desenvolve o processo. E a gente também está muito ligado a negócios de tecnologia, negócios de inovação, a esses negócios que têm escala, né, que podem se tornar grandes negócios. Então, ao longo dessa jornada, desse processo, ele parte, então, né, ele primeiro entende o modelo, depois do modelo, ele vai precisar de algum recurso para começar a encontrar os primeiros clientes, ou ele mesmo investe, ou o banco investe, né? Então, tem várias saídas aí. E depois ele vai, de fato, criar o primeiro processo comercial. Né? E aí a gente vai trabalhar com ele para criar esse processo comercial. Que podem ser quais, assim? Existem N canais, né? Existem N canais que a gente pode explorar. Por exemplo, esse canal que a gente está conversando aqui é um canal de conteúdo. Sim. Né? Um canal de podcast, alguma coisa para a gente chegar num cliente, né? Pode ser um desses canais.
Outros canais vão lá desde a mídia paga, né, o AdWords, ou outros canais vão de orgânico, venda direta, passar a mão no telefone e ir atrás, Isso. né? Muita gente começa, como você disse, querendo fazer um produto muito perfeito, querendo criar uma plataforma. E aí, quando você vai ver aquela plataforma, ela só é um fator de escala em vendas, sendo que ele não tem nenhuma venda. Exatamente. O que é o nosso processo? O nosso processo é fazer o choque de realidade com ele. Fala, amigo, peraí, liga para um cliente, liga para 2, liga para 100. Depois a gente vai fazer uma plataforma para isso. Não adianta a gente começar a fazer plataforma, sendo que a gente não tem 1, 2, 3, 10. Ninguém para validar, né, o modelo, etc. Exatamente. Perfeito. E aí, então, a gente termina o nosso processo buscando o recurso de crescimento em si. Né? Seja ele, vamos dizer, empresas que vão buscar um bootstrapping, são empresas bootstrap é um termo que a gente fala de empresas que crescem pelas próprias pernas. Sim. Né? Que o dinheiro vem do cliente, ela investe nela mesma e cresce. Uhum. É interessante isso quando a gente tem casos onde o modelo criado ele não é muito demandante de capital. Né? O que significa isso? Ser demandante de capital? Bom, você tem um prejuízo num primeiro momento, você só vai ganhar dinheiro na escala, por exemplo. Normalmente envolve muito investimento em tecnologia, né? Exato. Às vezes um app, um sisteminha, e aí tem que injetar dinheiro mesmo de início, Exato. né? Como, por exemplo, o Waze, né? Que foi vendido antes de ganhar dinheiro. Sim. Então, ele foi uma empresa movida pelo processo de capital. Captação. De captação. Com certeza. Né? Então, essas empresas não tem como. Né? Eu tinha, na época que a gente começou, essa também é uma história interessante também, na época que eu comecei, eu tinha alguns amigos aqui no Brasil, em Campinas, inclusive, que eram muito bons em programação, que fazia um sistema concorrente ao Waze no Brasil, chamava o Abers. Né? E eles chegaram a ter 50 mil usuários, 25 a 50 mil usuários no Brasil na época, tinham mais usuários do que o Waze, quando o Waze entrou no Brasil. E pelo Waze ter muito capital de fora, engoliu eles no sentido de que eles não conseguiram levantar a próxima rodada de capital aqui no Brasil. Por que eles não conseguiram levantar? Porque eles falharam em hipóteses de monetização. Mas o Waze não estava buscando monetização naquele momento. Eles estavam buscando crescimento de usuários. Que você só pode ter esse planejamento embasado a muito dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, você só tem esse motor, né, de crescimento em cima de muito capital. E em cima de vamos dizer, de uma cultura empreendedora, né, de Israel, por exemplo, que é totalmente diferente daqui do Brasil. Totalmente. Que é totalmente diferente do Brasil. Os investidores aqui desses meus amigos, né, eles basicamente cortaram o capital. Falaram, não funcionou. Mas como assim não funcionou, sendo que eu estava maior do que o meu concorrente foi vendido por sei lá quantos bilhões de dólares lá fora. Não é que não funcionou, é que a gente não estava vendo a coisa certa e nem tinha a cultura certa de investir naquele momento. Sim. Bom, Bruna, basicamente o que a gente faz é isso, e aí a gente chega até esse ponto de captação para o crescimento. Né? E vocês pegam também clientes que não tenham tanto esse viés tecnológico, que tentam mais fazer uma melhoria de processo, mais um arroz com feijão. Por que eu te pergunto isso, tá, Raul? Eu acho que está havendo um movimento de abafar muitos empreendedores mais tradicionais, sabe? Por quê? Porque só se fala das soluções escaláveis, só se fala dos unicórnios, só se fala, né, das techs, etc. E tem aí, na verdade, a sua grande maioria, problemas comuns a serem resolvidos. Então, vocês pegam também esses clientes mais... que pegam soluções mais do dia... Não do dia a dia, não diria dia a dia, mas que sejam mais pertinentes a uma experiência, mais tateável, não uma questão tão tecnológica. Como é que vocês olham? Às vezes uma economia real, vamos dizer assim, né? Com certeza, não a nova físico, economia. Sim. Um produto físico, alguma coisa assim. Sim, pode ser, perfeito. Sim, a depender do momento que esse empreendedor está. Tá. Né? Então, por exemplo, se esse empreendedor ele já está
executando algo que aparentemente funciona e ele precisa se aprofundar na execução, criar processo, alguma coisa nesse sentido, ele não é meu cliente. Porque o meu cliente, ele, vamos supor que esse mesmo empreendedor tivesse descobrindo um novo mercado, buscando um novo mercado, né? Ou abrindo uma nova frente, ou então trazendo uma tese de crescimento. Alguma coisa, por exemplo, vamos supor, até no termo que a galera usa, né? Esse cara tem uma padaria, né? Se ele tem uma padaria e ele almeja, por exemplo, ser o melhor do bairro dele, e ele já está tocando a padaria dele, eu não atendo. Beleza. Agora, se ele quer fazer uma franquia de padarias para vender padaria para o Brasil inteiro, descobrir qual vai ser o canal, a precificação, o modelo que ele vai usar, sim, eu atendo. Entendi. Entende? Então, a depender do momento dele. Né? Porque o que acontece? O desafio ele começa a ficar maior com relação à validação, quanto mais a gente tem ou velocidade de crescimento, né? Ou um processo muito caótico ali de validação, né? Um processo muito complexo de validação, onde você tem que entender algumas nuances do cliente, como, por exemplo, o Nubank, né? O Nubank entendeu muito bem o cliente do cartão de crédito. Sim. Né? Então, a gente está em etapas iniciais, né? Em etapas onde ou a gente vai crescer bastante, ou a gente vai criar um modelo inexistente. E, Raul, você que é um cara que tem essa vertente muito de estudar, né, a cabeça, e você realmente, como eu falei no começo, se aprofundou na parte psicológica. O que você consegue dizer para a gente sobre esse fenômeno que são os empreendedores que querem construir e vender, construir e vender, construir e vender? Ele constrói algo já para ser vendido, sabe? Ele constrói algo já pensando em apresentar para os fundos. O que você vê disso, assim? Então, Bruna, eu acredito que assim, quanto mais tolerante o empreendedor é a crescimento e a essa mentalidade de mudança constante, adaptabilidade, flexibilidade, maior a capacidade dele de demonstrar e crescer uma empresa, né, do zero para ser grande já, para vender alguma coisa assim. Às vezes a gente tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que gostariam de criar um negócio e daquilo ali continuar o resto da vida executando. Outras pessoas têm o interesse de, como você falou, sempre tá empreendedor serial. Cria um, cresce muito, vende. Cria um, cresce muito, vende. Isso é uma característica, eu acredito. Né? Quanto mais esse lado da cabeça o cara ele tá acostumado, mais ele vai querer fazer coisas que crescem muito rápido e vende. Quanto mais o lado da cabeça do executivo ele tem e está acostumado, mais ele vai querer crescer o mesmo negócio e fazer cada vez um grupo maior e fazer uma coisa só, ao invés de estar disposto a mudar toda hora. Né? Então, assim, quando eu vejo, né, me analisando um pouco, eu estou desse lado, né, da mudança, da adaptabilidade, da flexibilidade, de fazer vários experimentos, de compreender vários experimentos acontecendo ao mesmo tempo. E como minha missão, como meu propósito, eu vejo que é plugar com pessoas que têm maior capacidade operacional, porque aí a gente tem um time mais coeso, onde eu consigo fazer mais a parte esquerda da cabeça, né, a parte, vamos dizer, dividindo esquerda e direita, né? Mas essa parte mais de adaptabilidade, mudança, e a parte da direita de disciplina, cumprir um plano, né? Ter planos e metas a serem cumpridas e fazer constantemente aquela coisa. Então, eu acho que esse é o jogo ideal, né? Apesar de que... Então, você está me dizendo que é uma questão de perfil mesmo, né? Perfil. Dentro do tema empreendedor, você tem ali ainda subtemas de perfis do tipo como que eles gostam de se arriscar, de empreender, de trabalhar, etc. Sim, a gente tem mais revisões bibliográficas, a gente tem N traços de personalidades, né, que são estudados sobre o empreendedor. Um deles, por exemplo, é a inovatividade. Né? O quão inovativo aquele empreendedor é.
Outro deles é o que a gente chama de vontade de atingir, né? Se você pudesse pegar esses tipos e colocar pessoas famosas, quem que você colocaria para esses tipos? É que, na verdade, os traços, cada pessoa vai ter algo mais exacerbado. Não, total. Mas, Certo. por exemplo, o Elon Musk, vamos lá. Você acha que ele tá no inovativo? O Elon Musk é extremamente inovador, né? E ele está na ponta desses experimentos, né? Aham. Então, você vê que ele não toca uma empresa só, ele toca várias empresas, né? E ele sempre se importa com o ponto de maior risco, de maior incerteza. E é isso que ele fala. Eu sou vamos dizer assim, traduzindo, né? Eu equilibro o prato, né? E o que está caindo eu vou lá e tento voltar ele a andar, ou seja, esse aqui pode cair agora, ou ser meu maior risco, e aí eu tento voltar esse, né? E vou voltar esse à medida que vai evoluindo. Então outras pessoas cuidam da execução enquanto ele vai cuidando, né? Dos experimentos, do próximo passo, do crescimento. E outras pessoas têm mais vontade de atingir, vamos dizer assim. Então isso é uma característica muito grande de atletas. Ah, legal. De pessoas que, vamos dizer, têm como característica durante a vida a disciplina, a vontade de ser o primeiro, né? Agora, todo empreendedor também vai ter isso, essa vontade de atingir, né? O Elon Musk, ele quer ser o primeiro também. Mas, enfim... Tem também o traço de competitividade, né? Aquele cara que exato. vencer, Eu, por exemplo, não tenho esse traço, você acredita? Uhum. Eu sou zero competitiva. Eu também não sou. Eu gosto. Na verdade, eu gosto de competir comigo, né? Aquele negócio de amanhã ser um pouquinho melhor, de estar sempre andando, né? Mas eu também não sou competitivo, nunca pratiquei um esporte, vamos dizer assim, para eu ganhar de verdade, sabe? Nossa, eu me dava até quando eu fazia tênis, o professor começava a ver que eu tava indo lá, Bruna, já vou te inscrever numa competição. Nossa, aquilo me fazia assim, gente, não tô afim. Eu juro, eu passava até a ficar meio ruim, porque eu não queria. Eu curtia a jornada, sabe? Assim, gosto mesmo. Mas essa questão de competição nunca me atingiu. Quem mais, assim, quais características mais você... Por exemplo, o Richard Branson, né, que é o dono da Virgin. E eu ia te falar dele. Qual que você acha que é o ponto dele? Então, na minha visão, ele tem muito essa questão de inovatividade, né? Ele tem também um pouco, ele mesmo confessa que ele tem um pouco de TDAH, né, de transtorno de atenção, né? Ou seja, ele está sempre focado em várias coisas, ele sempre está, vamos dizer, chaveando o foco dele. São muitas coisas que ele vê ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Dentro desses, vamos dizer, desses traços de personalidade, a gente vai ter ali outro que me chama muita atenção, é o locus de controle, que a gente chama. Locus de controle que é isso? Locus de controle é aquela questão do agir em cima do que você pode controlar. Pessoas que agem muito em torno do que elas podem controlar e acreditam que tudo na vida delas é culpa delas, responsabilidade delas, elas são chamadas de pessoas com locus de controle mais interno, né? E pessoas que normalmente acreditam que... Sabe aquelas pessoas que acreditam que é culpa da minha mãe, é culpa da minha avó, é culpa da minha família, assim. porque eu fui criado assim. As pessoas têm locus de controle mais externo, né? Então, elas acreditam que as coisas não são controladas por elas, né? Elas têm uma tendência a transferir, normalmente, a responsabilidade. Eu conheço uma pessoa assim, viu? A gente conhece várias. Mas agora me veio uma na cabeça aqui. A gente conhece várias, né? No dia a dia. E, na verdade, todo mundo tem. Sim. Dependendo da situação, né? Todo mundo tem. A gente vai agir mais de uma forma ou de outra. Agora, o Steve Jobs, por exemplo, era uma pessoa que tinha muito isso, né? Ele sempre se referia a isso, né? Do tipo... Ao externo ou ao interno? Não, ao interno. Né? Tudo ser a minha responsabilidade, né? Tanto é que, de certa forma, ele foi demitido da Apple, depois criou outra empresa, a Apple comprou ele voltou a ser o CEO, no seguinte sentido de que, quando ele estava lá, ele fazia a coisa acontecer. E tudo era responsabilidade dele, de certa forma. Lógico, o líder também transfere para o time e tudo mais. Mas mas ele tem... É verdade, eu lembrei agora.
Mas, enfim, são N traços que são estudados e alguns deles vão, por exemplo, o locus de controle, ele tem mais uma relação com o longo prazo, né? De como esse cara vai suceder, de fato, né? Então, no longo prazo, ele mantendo aquela disciplina, aquele controle em cima do que ele pode agir, ele vai suceder. Então, outros traços, por exemplo, relacionados a começar, né? Por exemplo, abertura. Né? Abertura a experiências, vamos supor. Então, esse é um traço bastante estudado também. Inclusive, faz parte de um estudo, né? Estudos assim, relacionado aos o que eles chamam de Big Five, são os grandes 5 fatores de personalidade. Então, a abertura é muito positivo para, por exemplo, vendedores, né? Eles querem conversar com pessoas, né? Por exemplo, extroversão também faz parte. Isso faz muito sentido quando começa-se um negócio. Por quê? Porque você tem que interagir com pessoas, porque você tem que conversar com pessoas, porque você tem que trazer as pessoas juntas, né? Tem uma pessoa que fala que empresa de técnico não dá certo, né? Porque essa fase inicial, ela é basicamente relacionamento. Exatamente. Né? De que interessa você ter desenvolvido um software maravilhoso, por exemplo, dentro de um quarto, sendo que ninguém está vendo. Exatamente. Então, vai bem nessa linha. E você sabe, Mel, que eu tô te puxando bastante para falar disso, para tentar conscientizar as pessoas que nos ouvem, que existem, sim, muitos perfis. Sim. E quanto mais você se conhece e tem a consciência de quem é você, que não tem melhor ou pior, melhor você vai se movimentar, né? Melhor você vai gerar sociedades, ou você vai criar um relacionamento que te agregue naquele ponto que você tem um déficit, né? Uhum. De novo, não tem melhor ou pior, mas não. tem complementar. Complementariedade, exatamente. E essa consciência, né? Esse autoconhecimento é muito negligenciado. Muito. As pessoas, às vezes, estudam um texto de como era empreender e acham que aquilo ali é um texto na pedra, que só tem daquele jeito. Sim. E aí ou aquilo abaixa ele, ou aquilo leva ele a fazer coisas que ele não é bom ou que ele não tem tanta facilidade. Ele poderia estar se complementando com alguém. Uhum. Então, por isso que eu estou te puxando bastante para falar, para quem ouvir falar assim, caramba, realmente, eu sou mais da linha extrovertida. Nossa, realmente, eu começo muito as coisas, mas não termino. Exato. Então, é bom você ter alguém executor, né, com você, e etc. Você nota isso nas empresas que são seus clientes? Claro, porque a gente trabalha nesse momento inicial e, inclusive, a gente ajuda a constituir times. Então, é uma parte muito importante das conversas, das mentorias, às vezes, que a gente presta, essas discussões do tipo, bom, você precisa de alguém no seu time que vai trazer mais uma característica específica. Uhum. Né? Porque, como você mesmo disse, por exemplo, um time de técnico talvez não funcione. Né? Agora, vai depender também do tipo de empresa. Se aquela empresa está fazendo uma tecnologia difícil, né, uma tecnologia complexa, a gente precisa de introvertidos. A gente precisa de pessoas que sentam na cadeira e que vão trabalhar aquela tecnologia muito. Com perfeição, né? Entende? Agora, se a gente está fazendo mais um negócio relacionado a vendas, um negócio mais relacionado a... principalmente, né, vendas ou marketing ou alguma coisa do gênero, comunicação, a gente precisa de extrovertidos. Então, quando a gente vê um time, por exemplo, de introvertidos, só de introvertidos, que seriam, no caso, os técnicos, né? Numa análise muito rasa, né? Sim, sim. Mas querendo abrir um negócio de marketing, de eventos, você olha e fala, pô, cara, talvez não seja esse o caminho, né? Agora você vê um time só de extrovertidos querendo fazer a maior tecnologia de inteligência artificial do próximo século, você fala, pô, cara, mas você vai precisar de alguém que pega a parte técnica e conte pro resto que vocês estão fazendo aqui, né? Entende? Então, esse é um grande desafio. Eu acredito que as pessoas negligenciam muito, como você disse,
o autoconhecimento, né? Eu até brinco às vezes que tem um memezinho, um videozinho, né, que pergunta para uma criança 3 defeitos e 3 qualidades. Já viu esse? Não. Aí ele fala, vou falar qualidades primeiro. Eu sou bonito, cheiroso e legal. Agora, 3 defeitos. Não tenho. Ah! Mas se quiser mais qualidades, eu falo. Ai, ou seja, a gente tem que saber o defeito e a qualidade. Exatamente. Porque senão você vai achar que você é só bonito, cheiroso e legal e você vai conseguir tudo. Mas não é assim. Você não vai, entende? Ninguém cumpre todos... E por isso o empreender é um jogo de time. Né? É um jogo, não é um tênis. Não é jogar tênis, empreender, de simples. Não. Tênis empreender é um jogo de futebol americano, de basquete, né? Onde você tem coisas complexas acontecendo ali. Times, pessoas, mentalidades, né? Diferentes. Habilidades totalmente diferentes. Então é essa complementaridade que a gente tem que buscar. Eu tomo muito cuidado com isso. E recentemente eu tenho uma pessoa embaixo de mim que eu gosto demais. Ela é muito boa no que ela faz. E o que ela faz, basicamente, é o Inside Sales. Que faz com louvor, assim. E eu coloquei ela para fazer alguns testes de aptidão e se confirmou isso. Que ela realmente tem muita habilidade, facilidade de cuidar de um operacional de vendas. Por quê? Porque numa empresa que não estivesse olhando para isso, com certeza recomendaria que ela evoluísse para ser o quê? Uma vendedora. Sim. E não, esse não é o caminho para ela. E isso foi um alívio para ela, porque é tão comum que pessoas como ela evoluam para uma venda que ela já achava que esse era o único futuro que ela tinha. E eu a tranquilizei, eu falei, olha, não, a sua carreira está muito mais para esse lado de estratégia interna, ferramental, estruturação, que os vendedores normalmente são péssimos, né? Análise, né? Análise, organização e etc., do que o contrário. E então isso trouxe para ela uma autoconfiança muito maior, uma tranquilidade e com certeza ajudou no desempenho do dia a dia. Então eu prezo bastante disso e eu acho que se a gente tivesse um mecanismo de ajudar mais essas pessoas intraempreendedoras, né? Essas que estão dentro de corporações e essas que também estão iniciando negócios, a fazer um mapeamento de habilidades, a gente teria ali menos chance. Não que errar seja ruim, como você mesmo disse, não. O ruim é você não aprender com erro, né? Mas diminuir essa questão do se enganar, de ir num caminho que poderia ter sido mapeado antes. Exatamente. E é por isso um pouco que o Google também, né? Se a gente for ver a política de RH de pessoas do Google, eles incentivam tanto que os funcionários deles tenham 20% do tempo, né? E essa é a política, basicamente, 20% do tempo para trabalhar em coisas deles, para eles poderem intraempreender ou criar alguma coisa em cima do serviço que não seja algo que já venha da própria linha, né? Do próprio trabalho de dia a dia. Então, alguns serviços foram criados assim, né? Dentro do Google. Acho que o Agenda, quando eles falaram isso, foi um serviço criado em torno disso, né? De pessoas internas intraempreendendo de certa forma e que às vezes foge um pouco dessa capacidade analítica nossa de falar, não, o seu caminho é esse, ou alguma coisa do gênero, ou travar aquela pessoa dentro daquela função, né? E permitir que ela empreenda internamente também. Né? Perfeito. E, Raul, você indicaria um livro, uma série, um filme, um documentário que você acha que seja uma forma de abrir a cabeça, de trazer um insight para quem está ouvindo a gente? O que você indica aqui? Olha, Bruna, dentro do que a gente faz, né, e dentro do que eu vejo que falta muito para o empreendedor brasileiro entender, foi lançado agora mais recentemente um último livro da Strategizer e do Alex Osterwalder, que é o Mapeando Ideias de Negócio. Né? Testing Business Ideas, desculpa. Testando Ideias de Negócio. Que eu vejo que
é importante que a gente incentive essa cultura e que as pessoas... É um livro bem didático, bem diagramado, bonito, né? Assim, gostoso de ler, assim, que a gente vai entendendo o processo. Ele chama Testando Ideias de Negócio. Tá. Do Alex, do Osterwalder e do Strategizer, né? Que é uma empresa que eles educam sobre essa mentalidade de experimentação, essa mentalidade de validações, né? Que eu vejo que o brasileiro, a gente não tendo essa cultura de errar, de aprender com o erro, etc., a gente está sempre focado na grande ideia, né? Naquela coisa de, tive uma grande ideia, fiquei milionário com aquilo. Que a gente sabe que, né, não é bem assim que acontece, né? Não é assim que a gente observa que as coisas acontecem. Então, para entender um pouco mais a fundo como criar processos racionais de validação, ou seja, mesmo estando num ambiente de alta complexidade, entender qual é o seu próximo passo, o que você vai fazer, o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu acho que esse livro é essencial, é muito interessante. Muito obrigada. Eu vou até colocar depois na legenda essa indicação sua. Olha lá, a gente está começando a nossa nuvem de palavras. Eu peguei algumas palavras que foram faladas nas outras entrevistas e coloquei algumas suas aqui. Bacana. Olha que legal. E vimos bastante a questão da humildade, né? A gente sempre fala aqui que a jornada empreendedora ela não é uma jornada glamurosa. Não. Se você está entrando em algo, né? Acho que até na sua empresa, se você vê algum founder lá com essa ideia muito glamurosa, você já dá um choque de realidade ali, né? Primeiro, nada começa grande, né? Primeiro a gente tem que ser faixa branca para depois ser faixa preta, e quando a gente é faixa branca, a gente é o que apanha. A gente não é o que bate, né? Depois, quando você é faixa preta, você pode começar a bater, vamos dizer assim, né? Mas sempre acertar, né? Agora, faixa branca não. E quando você começa, não adianta você começar a chegar e falar, nossa, eu tenho uma ideia brilhante, genial, né? Isso é um fator que a gente normalmente exclui pessoas do nosso processo, às vezes, clientes, inclusive, por entender que eles, vamos dizer, estão muito fixos a uma ideia e pouco flexíveis a entender que não é aquilo. Que, bom, cara, não é bem assim que a coisa vai acontecer. Que é uma característica que a gente chama de ser mentorável ou não. Né? Uma pessoa mentorável, uma pessoa humilde, como você coloca. Né? Uma humildade intelectual ali, de falar, não, bom, eu não sei tudo. Deixa eu tentar entender um pouco melhor, ouvir essa pessoa que já deve ter um pouco mais de experiência que eu. Né? Então, acredito muito nisso. Com certeza, tem aqueles aficionados, né, pela ideia, os apaixonados a ponto de realmente fecharem. É o que você falou. Não adianta nem entrar num processo, uma pessoa dessa, um processo de aprendizado. Primeiro é necessário que você entenda que a gente, né, como eu disse, a política do erro, né? É necessário que você aprenda a errar, de certa forma, né? Uhum. Você aprenda a estar errado e ter essa humildade intelectual, como você coloca, né? De ser, bom, não, pode ser que eu esteja errado mesmo. Né? Então, acho que isso é super relevante. Muito legal. E quais outras aqui você... Falamos bastante sobre autoconhecimento, né? Falamos, tá aqui. Pivotar também falamos sobre a questão do Elon, né? do PayPal, que é mudanças de direção, né? Mudanças constantes de direção. A gente lida muito com isso. Né? Se virar, né? Falamos também, me virei. Ir lá, colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Isso, fazer o que tem que ser feito, não é isso? Lógico. Não é glamuroso. Não é glamuroso. Vou até depois fazer um vídeo disso, viu, Bona? Esse negócio do fazer o que tem que ser feito. Porque já vi gente aqui ter que, numa situação excepcional, servir um café e achar ruim. Cara, foco no resultado, né? No nosso mundo, a gente fala, né, nesse mundo mais de tecnologia, igual a gente estava comentando antes. Às vezes o cara não tem uma venda e quer fazer um software para 100 pessoas. Aí quando você vai conversar com ele, ele olha e fala assim, não, mas isso aí já está tranquilo. Isso aí eu sei que vai dar certo, vai funcionar. Aí você olha para ele e fala, então tá, peraí, deixa eu passar a mão no telefone. Quem que é seu cliente? Vamos aqui, vamos achar um aqui. Quem que é? Beleza, esse cara aqui é meu cliente. Beleza, então passa a mão no telefone.
liga pro cara na frente dele, né? Tem que ser na frente para Lógico. dar o choque de realidade. Então vamos conversar com ele e ver se isso aqui acontece mesmo. Vou pôr essa palavra, choque de realidade. Fala, pergunta, aí de repente a pessoa, o cliente dá a informação totalmente distante do que o cara acredita que acontece, e aí você olha para o cidadão e fala, então, é certeza mesmo que vai acontecer? Né? Vai acontecer mesmo? A gente já tem certeza, então, absoluta, né? E aí a pessoa começa a ligar para o cliente. Por quê? Porque ela acha que ligar para o cliente não é ela. Ela é a parte da estratégia. Ele é o dono. Ele é o cara que, porra, toca o negócio. Ele é o chief. Ligador. Ele é o chief, né? Ele é o ligador. Né? E aí entra essa parte que a gente estava conversando. Cara, você é o ligador, você é o vendedor, você é o faixa branca. Liga, pergunta. Entendeu? Você só vai fazer um processo se transformar em realidade ou ter outra pessoa para fazer um processo para você depois que você criou aquele processo e mostrou que ele funciona. Então, a partir do momento que você criou e mostrou que funciona, aí beleza, você contrata uma pessoa, a pessoa toca aquilo e você vai criar o próximo processo. Mas você não vai colocar uma estrutura para rodar inteira do zero, entendeu? Com certeza, com certeza. Tem que ter essa humildade intelectual, essa questão do me virei, né? Do choque de realidade, entendeu? Com certeza. Eu adorei essa história da nuvem, gente. Muito legal. Raul, obrigada. Obrigado você. Eu estou muito feliz de ter te conhecido. Eu achei você brilhante. Obrigado, filho. Muito feliz que você voltou para São Paulo, então, porque eu vou poder te encontrar outras vezes. Né? Obrigado mesmo. Obrigado, Julian, que fez essa conexão incrível. Obrigada de verdade, tá? Obrigado você, Bruna. Foi um prazer. Também um prazer te conhecer. E espero que a gente, né, só seja uma abertura para a gente sempre interagir e poder ajudar mais pessoas. Não, já foi. Já é. Obrigada, tá? Obrigado você. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. E depois falem aí se vocês gostaram também. Tchau.